Amados de Deus, a paz do Senhor. Estamos passando aqui para mais uma dica de leitura. Conforme vocês sempre têm pedido aqui no canal, e a gente gosta de compartilhar aquilo que a gente sabe um pouquinho, né? Então hoje nós vamos falar sobre uma Bíblia que ela é aquilo que eu posso dizer que é a queridinha do Brasil, né? É uma Bíblia completa, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que faz toda a diferença na sua biblioteca e não pode deixar de tê-la. Quem é ela? A Bíblia de Estudo Pentecostal, certo? Nós vamos falar sobre essa Bíblia. Ela é uma Bíblia que foi lançada pela CPAD, uma Bíblia, como eu já falei, muito rica, e ela traz algumas coisas, alguns diferenciais, algumas coisas que muitas Bíblias de estudo não traz. Eu começo dizendo que ela é riquíssima em notas de rodapé. Traz muito temas doutrinários, aquilo que a gente como crente, a gente tem dificuldade muitas vezes de aprender, de saber, de ter um embasamento bíblico no que tange a nossa doutrina. Ela é uma Bíblia altamente explicativa e também de cunho doutrinário, ela ensina muito bem e repassa esses ensinos, né? Uma coisa também que eu quero chamar a sua atenção é que além dela ter tudo que as outras demais Bíblias de estudo têm, ela tem algo mais. Quando eu falo de tudo que as outras têm, eu estou falando de nota de rodapé, eu estou falando de uma boa concordância bíblica, né? Mas eu começo exatamente falando logo no comecinho dela. Vamos lá. Ela traz um índice geral, e nesse índice geral ela fala do índice dos livros da Bíblia, o índice de estudos doutrinários. Lembra que eu falei que ela é uma Bíblia altamente doutrinária? Índice de diagrama, índice de ilustração, né? Ela traz uma página completa lhe ensinando como usar. Você pode ficar tranquilo porque ela é uma Bíblia de fácil manuseio. Jamais você vai comprar uma Bíblia pentecostal e ter dificuldade de manuseá-la. Não, ela é uma Bíblia de fácil manuseio. Outra coisa que ela traz como diferencial, que eu ainda não vi em nenhuma outras Bíblias, é o índice dos livros da Bíblia. Irmã Aparecida, mas toda a Bíblia tem um índice dos livros, é verdade. Só que ela traz por ordem sequencial, de Gênesis a Apocalipse, e por ordem alfabética. Muitas vezes você quer um livro como o livro do profeta Ageu, por exemplo, né? E aí você fica procurando. Não, ela já traz o Ageu aqui em cima, certo? Ela traz dois índices, ou seja, o índice dos livros por ordem sequencial, de Gênesis a Apocalipse, e o índice por ordem alfabética, no A, no B, no C, e assim sucessivamente. Outra coisa que ela mostra que é o índice de estudos doutrinários. Por exemplo, a criação. Isso aqui são estudos, irmãos. Estudos riquíssimos sobre a criação, a chamada de Abraão, o concerto de Deus com Abraão e com Jacó, como foi que começou, né? A história, né? A história desses homens que deixaram o seu legado e que são conhecidos como patriarcas. Então, ela traz um estudo sobre a providência divina, sobre a Páscoa, sobre a lei do Antigo Testamento, sobre o dia da expiação, né? O vinho no tempo do Velho Testamento, qual era a conotação do vinho no tempo do Velho Testamento, sobre o que era o dia da expiação. A Bíblia fala muito sobre o dia da expiação. Que dia era esse? Ela traz um estudo sobre isso, né? Um estudo sobre o temor do Senhor, o concerto de Deus com os israelitas. A gente acha bela a história, mas como começou essa aliança, esse concerto, esse pacto? Ela traz tudo isso, né? A destruição dos cananeus. Por que Deus destruiu os cananeus? Né? Muita gente às vezes fica impactado com a forma como Deus destruiu os cananeus. Então ela traz exatamente essa explicação e ela traz a história bíblica de como isso aconteceu, né? A idolatria, os seus males, os anjos e o anjo do Senhor. Há uma diferença dos anjos e do anjo do Senhor, que é uma teofania. Tudo isso ela ensina, né? O coração, a natureza humana, tudo isso são 77 estudos riquíssimos para você explorar, né? Os atributos de Deus, a esperança do crente segundo a Bíblia. O que é que você espera? Então tem um estudo sobre isso, sobre a morte, sobre o louvor de Deus, a Deus, sobre o templo de Salomão, sobre a adoração a Deus, sobre a cidade de Jerusalém, sobre Cristo, quem é Cristo no Antigo Testamento, como é que a gente começa a conhecer, a ver, né? No Antigo Testamento já a presença anunciada pelos profetas de Cristo. Ela traz um estudo sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a glória de Deus, sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento,
né? Então o Espírito Santo não é algo apenas apontado no Novo, que apareceu, que surgiu no Novo. Quem já era o Espírito Santo no Antigo Testamento? Quais as profecias alusivas à chegada desse Espírito Santo lá no Novo Testamento? Então ela já traz o estudo desde o Antigo Testamento. O cuidado de Deus com os pobres necessitados, a cura divina, um estudo sobre riqueza e pobreza. Eu acho isso brilhante, né? Que é um tema tão polêmico muitas vezes, porque algumas pessoas são ricas, outras são pobres. Então ela traz um estudo sobre isso, né? Traz também, ela fala sobre o vinho no Antigo Testamento e o vinho no Novo Testamento, os termos bíblicos para a salvação, os pastores e os seus deveres. Você quer saber quais são os deveres do pastor? Ela traz um estudo falando sobre os pastores e seus deveres. Ela traz um estudo sobre a ressurreição do corpo, a separação espiritual do crente, o julgamento do crente, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. É um estudo riquíssimo. Então, gente, é riquíssimo esse guia de estudos, né? Esse índice de estudos doutrinários, né? Eleição e predestinação, sobre dons ministeriais para a igreja, arrebatamento da igreja, assuntos que são poucos falados, né, que são pouco falados. A Bíblia de Estudo Pentecostal traz para você de uma forma riquíssima, explicativa, uma forma que você pode pegar lápis, caderno e anotar, porque você tem ali um grande embasamento bíblico, né? Ela traz também um estudo de diagramações, de diagramas e ilustrações sobre o calendário hebraico, o tabernáculo, a vista geral do tabernáculo, os sacrifícios lá do Levíticos, como é que os levitas faziam os sacrifícios, né? Sobre os princípios éticos permanentes do Antigo Conceito. Então, muito rico. Outro índice que ela traz e que serve muito para você que vai manuseá-la é um índice de símbolos temáticos. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Todas as vezes que você vê o desenho do pombinho, você vai saber que aquilo ali é um símbolo temático, vai falar alguma coisa sobre batismo no Espírito Santo. Todas as vezes que você vê na Bíblia uma chamazinha, você vai saber que ela está falando sobre dons espirituais. Todas as vezes que você vê um cachinho de uva, você vai saber que ela está falando sobre fruto do Espírito. Então, o índice dos símbolos temáticos, né? Todas as vezes que você vê uma mãozinha, você vai saber que aquele estudo, aquela palavra, aquele versículo vai estar falando sobre cura divina. E por aí vai, certo? Se você vê o desenhozinho de umas montanhas, você vai saber que aquele versículo é alusivo à fé que remove montanhas. Então, é riquíssimo, né? Esse tema, esse índice de temas, né? De símbolos temáticos, riquíssimo. Então, tudo isso aqui, ela vem explicando. Veja só, ela vem o símbolo e vai mostrando aqui toda a cadeia bíblica, onde é que você vai encontrar, né? Todas as referências de onde você vai encontrar isso aqui. Então, você aprendendo isso aqui, você já tem meio caminho andado de como você vai trabalhar com ela, né? Outra coisa muito interessante, ela é a única Bíblia que eu conheço que ela traz assim de forma tão explicada como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então isso aqui é só ensinando como é que você usa. Então você leu isso aqui, você já tem uma noção. Outra coisa que eu acho interessante, que eu já vi em Bíblias comuns, mas em Bíblia de Estudo é raríssimo a gente encontrar, ela traz o calendário de leitura bíblica para o ano, começando de janeiro, certo? Até dezembro. Então, muito rica, muito rica. E deixe-me compartilhar com vocês aqui algumas coisas que para mim fez toda a diferença. Quando eu conheci a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu tinha uma ideia, né, do que era o tabernáculo, né, de como eram mais ou menos as peças do tabernáculo, mas ter essa Bíblia, né, e ver, né, a forma como ela traz, de forma ilustrativa, para mim fez toda a diferença. O tabernáculo, né, como ele era montado, né, como a ideia do que ele era, do significado espiritual dele, você vai encontrar aqui na página 158. E também as suas peças separadamente, né? A Arca da Aliança, como era ela, o que ela simbolizava, quais eram as referências que fala sobre ela. O altar do holocausto, traz o desenho deste altar, o que ele simbolizava, as referências, onde você vai encontrar sobre ele. O altar do incenso, que eram dois altares, né? O altar do holocausto e o altar do incenso, né? O candelabro, né? O que ele representava,
como ele representava Cristo como a luz do mundo, as referências bíblicas, a mesa dos pães da proposição, né, o que ela representa, né, e também o lavatório. Então, ela é muito rica, é uma Bíblia que vale a pena você adquirir. Você vai ver aqui também, você pode ver em toda a Bíblia, né, que ela traz um espaço muito significativo nas laterais, no meio, e esse espaço serve para você também fazer as suas pequenas anotações. Aqui embaixo você vai encontrar as notas que eu falo, que são notas de rodapé, que é quando você termina de ler a Bíblia. Cada nota de rodapé dessa, ela está dando uma explicação daquilo que está se falando dentro do texto. Então, é uma Bíblia que ela é autoexplicativa, né? Ela é de uma riqueza indizível, viu? Palavras não podem mensurar a riqueza dela, muito rica, certo? Então, deixe-me chamar a sua atenção ainda para mais alguma coisa que temos aqui. Ela traz as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo. Isso aqui tudo são as profecias, né? A profecia, onde ela foi dita, por exemplo, aqui Isaías 11, né? A profecia foi dita em Isaías 11, que traz como a vara de Jessé, falando de Jesus, né? A vara de Jessé que vem de Davi, né? E o cumprimento em Mateus 13. Então, o que Isaías dizia no capítulo 11, teve cumprimento em Mateus capítulo 3. Então, é muito rica essa passagem aqui. Por quê? Porque todas as profecias, no que tange, né? No cumprimento a Cristo, ela traz aqui. Isso aqui tudo é mostrando essas profecias, né? Por exemplo, Jeremias 32 foi cumprido em Lucas 22. Outro exemplo é Ezequiel 21, foi cumprido em Lucas capítulo 1. Então, é riquíssima. As profecias, né, do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo, ela mostra essas profecias, mostra o livro que ela foi dita, né, e qual profeta que a disse e o cumprimento onde está. Então, muito rica. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, né, para essa Bíblia aqui, né, é o plano de Deus para o homem. Então, para você evangelizar, não, além de ela ser uma Bíblia autoexplicativa, ser uma Bíblia de riqueza pessoal, né, para o seu enriquecimento pessoal, uma Bíblia que não pode faltar na sua biblioteca, ela também é uma Bíblia, né, que aponta, né, para os últimos dias da história humana. Então ela tem essa passagem aqui sobre os últimos dias da história humana, que ela traz exatamente, podemos dizer que ela é uma explicação de Apocalipse resumido, né? E os últimos dias da história humana, a continuação, olha aqui, certo? Por exemplo, começará com a abertura dos 7 selos, aí ela mostra Apocalipse 6, durará 7 anos, aí ela mostra Daniel 9, né? O evangelho será pregado por anjos e possivelmente pelos judeus. Então, onde é que está isso? Apocalipse 7, Apocalipse 11. Tudo que ela fala, ela explica a referência bíblica. Então, ela não é uma Bíblia que simplesmente fala. Por isso que eu chamo ela de auto-explicativa, né? Outra coisa que ela traz são as tabelas. Ela é riquíssima em tabela. Tabela de pesos e medidas do Antigo Testamento. E não para aí. Tabelas de peso e medida do Novo Testamento. Porque o que você vê no Antigo Testamento, a tabela de peso do Antigo Testamento era um, e do Novo Testamento é outro. Então ela explica o plano de Deus para o homem. Por isso que eu falei que ela é uma Bíblia também altamente, né, evangelística. O plano de Deus para o homem. Ela fala sobre o arrependimento, a salvação. Ela fala sobre a cura divina, o batismo no Espírito Santo. Fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, temas que você talvez tenha dificuldade de evangelizar alguém, ela traz a explicação e traz como você fazer isso, que referência você deve usar se você está querendo falar sobre o plano de Deus para alguma pessoa que ainda não é convertida, certo? Outra coisa, textos famosos da Bíblia, né? Histórias do Antigo e do Novo Testamento. Ela traz esses textos famosos, por exemplo, o começo, a criação do pecado, sobre Agar e Ismael, a história de Jacó, Moisés no Egito, e ela vem mostrando todo o tempo as referências. As pessoas de grande fé no Antigo Testamento. Ela traz aqui. Quem foram as pessoas de grande fé no Antigo Testamento? Raabe, né, que deu ajuda aos espias, Josué, o estrategista militar, Davi, o rei, o pastor que se tornou rei, né, Samuel, o profeta que escutou a voz de Deus,
Salomão, o rei mais sábio da história. Então, as pessoas de fé do Antigo Testamento, ela traz também. Os textos famosos da Bíblia, ela fala sobre a vida de Jesus, a morte e a ressurreição, milagres realizados por Jesus. Então, gente, eu digo a vocês que ela é uma Bíblia que vai lhe ajudar muito e vai fazer toda a diferença. Então, como é que eu aconselho você a manusear a Bíblia Pentecostal? Leia a Bíblia Pentecostal sem pressa. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu demorei em torno de 1 ano e 2 meses para ler ela, porque eu li sem pressa. Aquela leitura sem pressa, como? Você lendo ela, lendo as notas de rodapé, marcando aquilo que te chamou a atenção. Então, para que você tenha o conhecimento dela toda. Então, bater ela de capa a capa. O que é bater uma Bíblia de capa a capa? Se você tem uma Bíblia de estudo e você só lê o texto bíblico, mas não lê as notas de rodapé, não lê os estudos, você está perdendo. Você tem uma riqueza nas suas mãos e está perdendo. Então, bater de capa a capa, que eu falo, é você ler tudo. Nota de rodapé, ler os estudos, sem pressa, né? Sem pressa. Então, pega 2021 que vai chegar aí, para você bater a Bíblia de estudo pentecostal de capa a capa. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus? Muito rico, né? Hinos da Bíblia. Ela fala, olha, até os hinos da Bíblia ela traz separado. O cântico de libertação de Moisés, que a gente chama de cântico de Miriam, mas na verdade o cântico foi de Moisés, né? A antífona, o refrão, foi Miriam que compôs, né? Mas o canto na verdade é de Moisés. O cântico de Moisés, o cântico de vitória de Débora, né? Sobre Baraque, o cântico de louvor de Ana, o lamento de Davi por Saul e Jonatas, que é contado como um cântico, o cântico de vitória de Davi, que está lá em 2 Samuel capítulo 22, a canção de amor de Salomão, que é um cântico que está lá em Cantares 2, o canto de louvor de Maria, lá em Lucas capítulo 1, e o hino de Jesus, lá em Filipenses. Então, é muito rico, uma Bíblia riquíssima. E aqui, como encontrar ajuda na Bíblia, né? Ajuda em circunstâncias especiais, como ser um bom amigo, como controlar o seu temperamento, até isso ela traz, né? Como ser um líder, como cuidar das viúvas e dos anciãos, segundo a Bíblia. Ela traz isso, o tema, e ela traz as referências bíblicas, né? Como descobrir a vontade de Deus para a minha vida, tá aqui. Como controlar a língua, já falei, né? Como enfrentar a enfermidade, como celebrar uma formatura, como enfrentar a prisão de companheiros, como tomar uma decisão difícil, né? Ao ingressar na universidade, que decisão eu devo tomar? Como celebrar um aniversário de casamento? Olha aqui ela mostrando as referências que podem ajudar você. Então, para obreiro, nota 10 essa Bíblia. Para mulheres que fazem parte do departamento feminino, do ciclo de oração, mulheres de pastores, nota 10. Se você ainda não tem a sua pentecostal, você não sabe o que você está perdendo, né? Como não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje? Ela traz isso aqui, essa ajuda. O respeito às autoridades civis, né? Como aproveitar o tempo. Onde buscar refúgio e fortaleza. Então, riquíssimo. Além de tudo isso, ela tem um índice temático geral, certo? Trazendo, por exemplo, sobre Adão e Eva. Aí ela vem, né? Sobre Abraão, sobre amor. Eu quero um estudo sobre amor. Ela traz todas as referências sobre amor. Vamos supor que eu quero um estudo falando sobre divórcio. Ela traz todas as referências falando sobre divórcio. Eu quero falar sobre dízimos e ofertas. Ela traz tudo aqui. Como você falar sobre dízimos e oferta. Não, eu estou querendo falar sobre Elias. Tudo que eu preciso saber sobre as referências que tangem sobre a vida de Elias. Eu quero falar sobre, deixa eu ver aqui, sobre esperança em Deus. Olha, ela tem também o estudo sobre esperança em Deus. Gente, é riquíssimo. O que eu tenho para dizer a você é o seguinte: se você não tem, está perdendo tempo. Então, por isso que eu digo que ela é a queridinha do Brasil, né? E deixa eu mostrar ainda uma outra tabela. Ela tem uma tabela sobre os dons do Espírito Santo. Olha, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Olha, os dons, fé, de cura, de profecia, de operação de maravilhas.
Tudo isso aqui é uma tabela, está na página 1730, ou seja, 1730. Uma tabela sobre os dons do Espírito Santo, certo? Aqui nessa tabela ela vem, como exemplo, a palavra do conhecimento, ela vem a definição. O que é a palavra do conhecimento? Ela explica. É uma enunciação do Espírito, revelando conhecimento a respeito de pessoas, a respeito de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Aí ela mostra referências gerais e os exemplos específicos. Onde foi que aconteceu isso aqui? Onde foi que aconteceu a palavra do conhecimento? Aconteceu lá em Atos 5, né? Quando Pedro, né, teve a palavra do conhecimento a respeito de Ananias e Safira, que venderam a propriedade e pensaram em tapear Pedro, em enganar Pedro, né? Por isso que Pedro disse: tu não enganaste a mim, mas é o Espírito Santo, não mentiste a mim, né? Então ela tem também essa tabela de dons espirituais. Então, gente, temas que outras Bíblias não abordam, ela, a pentecostal, a queridinha do Brasil, aborda. Então, adquira. Você tem tudo para tê-la na sua biblioteca. E se caso você interessar, nós vamos deixar aqui no vídeo também o telefone para contato, que é o 84999078526. Sempre que a gente está dando dicas de leitura, vocês